Queda do rendimento, o que isso significa? Já sentiu de repente que nada mais rende? Seu trabalho não anda, suas relações estão esfriando e a sua saúde emocional está lá no chão. E até coisas que você costumava fazer, que eram simples para você, parecem um fardo, um peso. Quando isso acontece, é comum que o indivíduo passe a se julgar, a se criticar, se chamando de incompetente, ou de inútil, ou de preguiçoso, ou até mesmo de procrastinador. Mas será que você realmente é culpado pela sua falta de rendimento? Ou será que essa situação está tentando te mostrar algo que você não está percebendo, algo mais profundo? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes deixa eu me apresentar. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Sabrina Marni, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. E se você gostar desse vídeo, gostar desse conteúdo, já sinaliza para que o YouTube possa te indicar e recomendar novos vídeos meus para você assistir. Vamos para o conteúdo? A queda do rendimento é quando você percebe que você já não está tendo a mesma entrega, que você já não consegue reagir ou viver na mesma, com o mesmo fluxo, né, que você estava acostumado a viver. Começa a acontecer simultaneamente atrasos, esquecimentos, fadiga, esgotamento, e aí você perde o interesse de conversar com um amigo ou até mesmo de socializar e também da relação, da sua própria relação conjugal. E começa a ser mais complicado porque o indivíduo acaba percebendo que tem alguma coisa errada, mas não consegue explicar exatamente o que está errado. Nesse segundo ponto, eu quero trazer para você os motivos e as razões pelas quais você pode ter tido a queda do seu rendimento. Vamos lá? Primeiro tópico, o excesso de cobranças e alta exigência. A gente está acostumado a se autocobrar a produtividade o tempo todo, a se exigir demais, né? Principalmente nós mulheres que desempenhamos vários papéis sociais, como mãe, como profissionais, né? Como parceiras, como dona do lar. Então a gente tem todas essas demandas sem pensar no desgaste que a gente está tendo para dar conta de tudo. E muitas das vezes, porque a gente quer ser autossuficiente ou porque a gente quer se sentir competente, né? A gente acaba nem pedindo ajuda. E isso traz um esgotamento pra gente, né? Essa questão de ser sempre produtiva, ser sempre útil, né? Até porque reforça, talvez, algumas crenças, até mesmo alguns padrões de comportamentos disfuncionais, né? Que reforçando que a gente precisa ser útil para ser amada, precisa ser produtiva para as pessoas reconhecerem o nosso valor. Então, isso gera pra gente um cansaço, um esgotamento emocional, às vezes acaba sendo negligenciado. O segundo ponto é o acúmulo emocional não processado. Talvez pelos traumas vivenciados, talvez por algum luto, né? Que foi mal vivido, ou por mágoas que o indivíduo teve que engolir, né? Os sapos que a gente acaba tendo que engolir. Essas situações acabam pesando, mesmo que a gente ache, né, que superou elas. Porque o que acontece? Muitas das vezes, quando a gente não elabora as nossas emoções, as situações que nós vivenciamos, acaba voltando pra gente em forma de desânimo, de cansaço e de esgotamento. E até bloqueios, né? A gente acaba se fechando para algumas coisas, até a gente perceber, através da nossa autoconsciência, de que algo tá errado com a gente. Que não é só a rotina que tá cansando a gente, esgotando a gente. São coisas que a gente está carregando e fingindo que a gente já resolveu e, na verdade, a gente pode não ter resolvido nada. O terceiro ponto é a falta de propósito e desconexão de si mesmo. Às vezes você está fazendo algo, mas nem sabe o porquê que você está fazendo. O que antes tinha muito sentido para você, agora parece não ter nenhuma razão, né? Um propósito. E muito porque a gente não está encontrando sentido naquilo que a gente está fazendo, vai se tornando um fardo. Quando a gente não faz aquilo que a gente gosta, ou a gente faz porque foi o que deu pra gente fazer, né? Tanto para garantir a nossa sobrevivência, quanto para garantir a nossa independência financeira, a gente vai fazendo aquilo no automático, porque não tem a nossa paixão, não tem o nosso coração. A gente está desconectado daquilo, né? A gente só está fazendo aquilo ali para justamente garantir a nossa sobrevivência. Então, essa desconexão de si mesmo é justamente essa falta de propósito. E a falta de propósito gera vazio e solidão. E falta de identificação no mundo. O que eu gosto? O que me inspira? O que faz arder no meu coração? A gente às vezes nem sabe por que a gente está no trabalho que a gente está fazendo, nem sabe por que a gente está indo todo dia no trabalho, né? As coisas vai perdendo sentido pra gente, e isso traz sim um cansaço e desânimo. O quarto sinal pode ser um esgotamento ou um burnout, que é basicamente o esgotamento, né? Por conta de excesso de trabalho, por conta de excesso de cobrança. Então, quando o nosso corpo, ele enxerga que a gente está se exigindo demais, ele começa a desligar. Peraí, a gente ultrapassou os nossos limites, né? Então, pode ser sim um esgotamento que você está vivenciando, não só de tantas tarefas que você acumula durante o dia, durante a semana, essa responsabilidade de ter que dar conta de tudo, de muito mais do que o dia tem 24 horas, mas você tem que trabalhar 26, né? Então, assim, você acaba tendo muito
muitas demandas, muita exigência. E às vezes nem é só do seu trabalho, é de casa, é da família, dos parentes, né? Então você se sente sufocada por tudo, isso te pressiona, isso te sufoca, fazendo se sentir mal, porque você quer dar conta de tudo, mas você sabe fisicamente e mentalmente que você não consegue dar conta. Nesse momento é o momento de você olhar para você e não negligenciar mais a sua saúde emocional, muito menos a sua saúde física, né? Porque tudo pode se dar jeito, né? A gente pode delegar funções, a gente pode direcionar tarefas, mas a gente não pode se revigorar num passe de mágica. Então, comece a delegar funções, a direcionar tarefas, a exigir que, principalmente dentro de casa, as pessoas que convivem, seja filho, parceiro, né? Quem convive com você tenha a divisão da tarefa, né? Não carregue tudo com você. O ideal é que você delegue tarefas para que você se alivie, né? Não se sobrecarregue com tantas responsabilidades, né? Não queira dar conta de tudo, não queira ser autossuficiente, né? Saiba pedir ajuda, né? Ah, mas eu não sei, eu tenho dificuldade. Então, é uma questão que você vai ter que resolver no seu processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, né? Para que justamente você consiga ter essa eficiência em delegar funções, delegar tarefas e não se autorresponsabilizar por tudo. Quanto mais você se autorresponsabilizar, mais esgotada você vai ficar e mais o seu rendimento vai cair. Pensa nisso. O quinto tópico, e eu não quero me aprofundar nele, é sim transtornos psicológicos, né, silenciosos, como por exemplo a depressão. A depressão, ela nem sempre ela aparece com melancolia, isolamento, né, tristeza. Ela pode aparecer também com irritabilidade, com procrastinação, falta de produtividade. Então, assim, se você se sente assim, eu sugiro que você procure um tratamento psiquiátrico e terapêutico, né? Porque para diagnóstico de algum transtorno de saúde mental precisa do acompanhamento de um psiquiatra e também o direcionamento para um tratamento terapêutico. Então, se você está vendo esse vídeo e percebeu alguns desses sintomas, é o momento, a hora de você sim procurar um tratamento e uma ajuda, tá bom? Por fim, para que você consiga sair desse ciclo, pode ser necessário você se escutar e saber interpretar aquilo que você está sentindo. O primeiro passo é você se ouvir, se escutar sem julgamento, sem crítica. Ah, não, você não pode estar triste, você tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre produtiva, tem que estar... Ninguém consegue viver 100% integralmente feliz, alegre, produtivo o tempo todo. Em algum momento a gente vai ter, sim, a baixa do nosso rendimento, da nossa produtividade, e isso é comum, isso é normal, e a gente precisa se autoacolher, né? Saber ter empatia, né? E autocompaixão por nós mesmos, né? E não, a gente sempre se exige demais, se cobra demais, então essa coisa do excesso de cobrança pode, sim, estar te esgotando emocionalmente. Faça essas 3 perguntas para você. Por exemplo, o que eu estou sentindo? Comece a nomear o que você está sentindo. Ah, eu estou me sentindo cansada. Eu estou sentindo que eu estou muito sobrecarregada. Eu estou sentindo que eu tenho muitas responsabilidades para pouco tempo. Então, como que você pode diminuir essas responsabilidades? Saber gerir o seu tempo de forma que você não negligencie você, né? Não negligencie a sua saúde, né? O seu bem-estar. A segunda pergunta que você pode fazer é: o que eu estou ignorando? Será que você está ignorando que você realmente não consegue dar conta de tudo? Será que você está ignorando que você pode não ser tão produtiva em um dia? Né? Será que você está ignorando que a sua saúde mental já está te dando sinais do seu cansaço, da sua fadiga, do seu desânimo? Né? Então, o que você está ignorando? Pare e perceba, pare e se autoavalie. E por último, o que o meu corpo e a minha mente estão tentando me dizer? Será que seu corpo e sua mente está tentando te dizer que é hora de você parar? É hora de você estabelecer limites? É hora de você dar uma pausa? E será que se eles estão te dizendo isso, você quer ouvi-los, né? Ou o sucesso está perto demais e eu não posso parar agora? Ou a minha promoção está perto demais e eu não posso parar agora? Ou as pessoas precisam de mim e eu não posso parar agora, né? Eu não posso dar uma pausa, eu não posso descansar um dia, né? O que o seu corpo e a sua mente está dizendo para você e você precisa ouvir? Pare um pouquinho, faça essas 3 perguntas. E depois que você fez essas perguntas, você pode começar a cuidar do que está dentro, né, de você para fora. Primeiro, organizar uma rotina que seja saudável para você, né, que seja gentil. Tem condições de você acordar às 5 da manhã, ir para academia, fazendo isso aqui, fazendo isso aqui lá, fazendo isso aqui lá, fazendo isso aqui lá, e dormir 1 hora, meia-noite, porque você ainda está trabalhando, porque você ainda está produzindo, né? Então, assim, faça uma rotina para você, organize uma rotina para você que seja realmente gentil, né? Uma rotina que seja viável, uma rotina que seja humana, né? Porque ninguém precisa ser super-heroína, ser capaz de dar conta de tudo. Outra questão é você ser honesta com aquilo que você sente, né? Eu acho que é um ponto que a gente já falou, de você realmente considerar que você não vai dar conta de tudo. E, além disso, se permitir descansar de verdade, né? Não estar no final de semana, mas estar trabalhando, estar fazendo isso, estar fazendo aquilo, né? Eu acho que se dar um descanso, se permitir ser gentil com você.
Por fim, é interessante sim você procurar ajuda profissional para que você possa fazer essa autoanálise, né? Para que você possa se conhecer e se tratar com mais carinho, com mais gentileza, né? Com autocompaixão, porque se cobrar e se exigir muito, realmente em algum momento não vai dar conta. Não adianta você querer se espremer ao máximo, né? Ninguém aguenta ser submetido a esforços exagerados, né? Em algum momento a gente vai, é o que acaba acontecendo, né? A queda do rendimento. É o nosso corpo dando pra gente um sinal de que a gente está no nosso limite. Então, aprenda a dar limites, até para você mesmo, né? Não, eu vou até aqui, porque às vezes a gente quer, não, mas é comigo, eu dou o meu jeito, né? Então, assim, aprenda a se colocar limites também, para que você não se esgote, não ultrapasse seus próprios limites. É importante você pensar que nem sempre a falta de produtividade é preguiça, né? É incompetência, é falta de foco, é muita autocrítica e julgamento que nós fazemos sobre nós, né? Nos cobramos demais. Às vezes é o nosso próprio interno gritando pra gente de que algo não tá bem e a gente não é obrigada a estar 100% sempre, né? Estar bem sempre. Vai ter momentos que a gente realmente não vai ser tão produtivo, não vai ser tão criativo e tudo bem, acontece, né? E a gente precisa se autoacolher nesse ponto, né? Que é um ponto sensível para nós. Talvez você seja essa pessoa que não admite não ser produtiva, não admite não estar o tempo todo criando e construindo alguma coisa. E isso, em algum momento, vai pesar para você. Então, tenha menos autocobrança e autocrítica sobre você mesmo. Por fim, o importante é você sempre, sempre, sempre se autoacolher, se entender e se observar e saber os seus limites. Quando não sabemos os nossos limites, nós nos esticamos até não poder mais. E aí é nesse momento que a gente está vulnerável, a nossa saúde está vulnerável, a nossa saúde mental está vulnerável, a nossa saúde emocional está vulnerável, o nosso psicológico também. Então, não negligenciar aquilo que internamente está sendo dito pra gente é também uma forma da gente se autocuidar, da gente garantir o nosso bem-estar. Então, se preserve você, se priorize. Eu sei o quanto estar produtiva e eficiente, né, e dando conta de tudo, aumenta a nossa estima, o nosso valor sobre nós mesmos, mas também pode estar fazendo você ultrapassar os seus limites, se esticar ao máximo. Isso não é autocuidado, isso só faz você se explorar, né, explorar até se esticar, até não dar mais, até você entrar em colapso. Então tenha mais cuidado com você, tá? Essa falta de rendimento, essa queda, essa sensação de que nada tá andando, de que nada faz sentido. Então pare e pense um pouquinho, tá? Se autoavalie um pouquinho e se precisar, busque ajuda para que você possa lidar com isso com a ajuda de um profissional. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito você refletir o quanto é importante você se autocuidar, o quanto é importante você gerir, né, as coisas externas a você e principalmente estabelecer limites, tá? Às vezes não só para os outros, mas para você também. Produtividade é legal, a gente ser criativo também é legal, a gente tá dando conta de tudo é legal, mas a gente precisa também cuidar da gente, cuidar dos nossos excessos, tá bom? Se você quiser deixar alguma reflexão, deixa aqui nos comentários, curta esse vídeo e envie para alguém que precisa ouvir essa mensagem. E é isso, até o próximo vídeo.